Olá, então este é o terceiro e último vídeo da série de 3 tutoriais que nós produzimos para que você aprenda, você domine o processo de controle de acesso dos usuários e respectivamente as informações que esses usuários têm acesso aos sistemas da família Biloc. Tá? Nós já comentamos no primeiro tutorial algumas informações em relação ao cadastro de usuários, criamos grupos de usuários. No segundo vídeo a gente conseguiu limitar o usuário, ou seja, tem um primeiro nível de bloqueio de acesso a qual organização ele tem acesso, ou seja, se o usuário pertence à filial ou matriz ou tem acesso de ambas as organizações. Então, isso nós vimos até aqui e agora o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar o bloqueio dos recursos, das funções que o sistema oferece e, consequentemente, quando você bloqueia acesso a um recurso ou uma função, você, por consequência, está inibindo o acesso a determinadas informações também por conta de não dar acesso a determinadas lacunas dos sistemas. Tá? Então vamos lá, vamos fazer passo a passo agora junto. Aqui já estou acessando com o usuário João Pedro, aquele que a gente usou lá no segundo vídeo como exemplo. A gente disse que ele fazia parte de um determinado grupo de usuários. E agora eu já criei um cenário, um ambiente com algumas restrições para que você consiga perceber o que mudou neste bloqueio. Se você observar, a opção configurações não aparece aqui. Exatamente por quê? Porque isso é um recurso, é uma funcionalidade que a gente omitiu do grupo de usuários ao qual o João Pedro faz parte. No caso, a gente criou lá um grupo chamado BLR comercial. E aí, com base neste grupo, a gente disse que usuários desse grupo não enxergam, não veem a opção de configurações. Se você observar aqui, nós temos uma opção que está oculta. O usuário João Pedro está vendo que existe esse recurso, mas ele não tem acesso. Então, é uma segunda forma de bloquear, de restringir um acesso. Então, aqui ele não consegue ter acesso ao formulário, à tela que configura as ambientações e cenários dos materiais. Tá? E uma terceira questão, que também é parecida com esse segundo, se você observar que não tem o botão de incluir um item. Por quê? Porque a gente quer restringir, eu quero que usuários deste grupo não incluam dados de itens, do cadastro de itens, mas eu vou deixar ele procurar, eu vou deixar ele acessar o dado, por exemplo, e ter acesso à informação do cadastro, ele vai conseguir visualizar aqui. Tá? Se eu quiser bloquear a informação de alteração, também eu posso fazer. Basta eu fazer este bloqueio. Tá? Então agora eu vou fechar o usuário do João Pedro e vou entrar com o usuário administrador e mostrar para você como é que você pode fazer essa configuração. Muito bem, já logado com o usuário administrador, a gente tem aqui abaixo das opções específicas desse usuário, ou seja, os recursos que estão ativos para esse usuário administrador, nós temos uma opção chamada modo gerente. Quando a gente clica em modo gerente, o sistema vai preparar um acesso para que você possa configurar toda a plataforma, todo o sistema. Observe que esse ícone aparece para você aqui de editar permissões. Ó. É a partir desse editar permissões é que você vai definir qual funcionalidade, qual recurso especificamente você vai restringir. Como é que a gente fez para que os usuários do grupo ao qual o João Pedro faz parte não pudessem visualizar que existe sequer essa opção configurações? Nós entramos aqui em editar permissões e desmarcamos as opções que a gente não quer. Então, como eu não queria que essa opção fosse visível a esse grupo de usuários, eu simplesmente desmarquei aqui. Então, dessa forma, somente os grupos do Rental Admin, os usuários do grupo Rental Admin, vão conseguir visualizar. Então, consequentemente, se ele não visualiza, ele não acessa. Então, a gente já elimina a visão da opção. A mesma coisa, de uma forma semelhante, na verdade, pelo mesmo caminho, a gente veio aqui na configuração. Então, eu não bloqueei, eu não restringi a visão do menu cadastros, mas eu vim aqui dentro da opção ambientações e cenários, editei as permissões e simplesmente desabilitei essa opção para este grupo de usuários. Então, nesse momento eu estou dizendo que somente usuários do Rental Admin podem ter esta opção habilitada. Então, consequentemente, o João Pedro, que faz parte de um grupo que não é o Rental Admin, ele acaba vendo e não tem acesso. E
Uma outra opção que a gente mostrou foi omitir este botão item. A mesma coisa, a gente clicou no botão e a partir do botão, o que eu disse? Eu não quero que essa opção seja visível para ele, então não vou dar nem essa visão de inclusão, ele não consegue fazer. Eu poderia deixar visível, não deixar habilitado e assim sucessivamente. Tá? E agora o que a gente vai fazer? Eu quero ir lá dentro do formulário do cadastro de itens, então eu vou procurar aqui, eu vou entrar aqui, eu fechei, vou fechar aqui. Dentro desta aba principal aqui a gente tem a busca dos formulários. Então a gente vai procurar aqui o formulário de itens. O formulário de itens, eu vou clicar 2 vezes, selecionei, e aí eu vou abrir, o sistema vai abrir esse formulário de itens para que eu faça a configuração das permissões, das ações que tem dentro desse formulário. Então eu poderia, por exemplo, bloquear esse acesso a itens e kits relacionados, da mesma forma que eu fiz na inclusão, só que agora eu quero fazer o seguinte, eu quero controlar as permissões de manutenção desse cadastro. Então a gente pode observar aqui que a gente pode dizer o seguinte, eu estou permitindo que esse usuário faça acesso apenas leitura. Se eu digo que é apenas leitura, então usuários, por exemplo, do rental, por exemplo, não vou fazer o contrário, vou fazer usuários do rental comercial, por exemplo. Então aqui eu consigo fazer que esta informação seja possível de eu definir que o grupo de usuários rental comercial só consegue fazer leitura, ele não consegue editar, não vai conseguir alterar. E eu também consigo fazer as configurações de bloquear inclusão, bloquear exclusão, tudo pela tela de formulário. Tá? Então da mesma forma, é só configurar as permissões da mesma maneira que a gente configurou as permissões de menu, os botões, a gente consegue configurar as ações dentro de cada cadastro. Tá? Então dessa forma fica fácil de você bloquear as restrições de acesso aos recursos, às funcionalidades do sistema. Então com isso a gente finaliza. Como é que a gente termina? A gente bota o sistema em modo normal e a partir daí as configurações que foram feitas já estão valendo para os usuários a partir do próximo login. Então quando o usuário fizer um novo login, o sistema carrega essas informações e já coloca as devidas permissões ou bloqueios no ar, certo? Então a gente fica por aqui nessa série de tutoriais, de instruções que a gente deu acerca dessas informações. Então recapitulando, você precisa fazer a manutenção, cadastrar seus usuários, colocar os usuários nos respectivos grupos. A partir daí, cada usuário que você cadastra, você precisa definir qual organização ele tem acesso, ou seja, que dados de qual organização ele tem acesso. E também, por fim, você vai fazer a limitação dos acessos, dos recursos que esses usuários fazem na plataforma. E fazendo esses 3 passos, basicamente, você consegue controlar todo o processo de segurança de acesso às informações da sua empresa. A gente fica por aqui. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo tutorial.